agora. Pai, fala conosco por meio da sua palavra. Venha, Deus, alimentar as tuas ovelhas em da pasta que tu abriste, em o nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Buscando a direção de Deus. Depois da morte de Moisés, o povo que tinha direção precisava continuar na direção para a terra prometida. No entanto, nesse momento da morte, nesse momento de luto, percebe-se o povo abatido, o que é normal de um luto, mas é comum a muitos se perderem, não saber o que fazer diante de um luto, diante de uma perda. Há muita gente que se perde. Então é importante buscar a direção de Deus e ter a direção de Deus para continuar na caminhada. Muitas são as viúvas que ficam sem saber após a perda do marido. Muitos são os viúvos que ficam sem saber depois da perda de uma esposa. Se perdem. Tem homem que não sabe onde é que fica um talher na cozinha, né? Imagina aí, não sabe fritar um ovo. E aí, com a ausência da esposa, misericórdia. E para arrumar casa, então, vão ficar perdidos dentro da sua própria casa, perdidos dentro da sua própria cozinha, sem direção. Esposas que, quando perdem seus cônjuges, também, por sua vez, ficam perdidas no que diz respeito às questões financeiras, às questões da vida, os problemas a serem resolvidos. Muitas delas ficam perdidas. Na mensagem de hoje, nós estamos lendo aqui um texto básico de um povo que está chorando a morte do líder, que estava levando para a terra prometida, tinha tirado da escravidão do Egito, estavam passando pelo deserto, e agora vem essa fatalidade, a morte de Moisés. Então muitos são os que se perdem diante de um luto, não sabem o que fazer, não sabem para onde ir. Nós temos também, numa situação dessa, fator emocional bastante elevado. E aí, como eu citei, o financeiro, somente isso é muito comum, com algumas exceções, mas é muito comum as mulheres, as viúvas, não saber como lidar com isso. Então nós temos aqui o fim de uma etapa, o fim da vida de Moisés, encerrando um ciclo na liderança dele com Israel, e agora iniciaria um outro ciclo. E graças a Deus que lá estava Josué, cheio do Espírito Santo, para dar o norte, para dar a direção. Como é importante a vida de Josué, este jovem cheio do Espírito. O Espírito Santo na vida de um homem, o Espírito Santo na vida de uma mulher faz uma grande diferença. O Espírito de Deus vai dar direção. O Espírito de Deus deu direção ali quando o planeta Terra estava vazio, sem forma, em trevas, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e por esta razão veio toda a criação. O planeta que estava em trevas veio luz, que estava ali sem forma e vazio, ganhou forma e se tornou habitado. É na direção do Espírito, é pela direção do Espírito que os escritores sagrados vão escrever cada livro da Bíblia, sob a direção do Espírito Santo de Deus. É sob a direção do Espírito de Deus que surge a igreja do Senhor. É sob a direção do Espírito de Deus que Jesus Cristo vem. E sob a direção do Espírito de Deus, Jesus Cristo atua aqui entre nós. Então é extremamente importante a direção do Espírito Santo para podermos andar neste mundo tenebroso. E aqui está Josué,
um jovem cheio do Espírito Santo, no momento de luto na história de Israel, em que eles perdem o seu líder, o seu libertador. Quantos jovens nos nossos dias perdidos, sem saber que curso escolher. Quantos jovens perdidos na vida, sem saber qual direção, que profissão seguir. Josué, cheio do Espírito, fez a diferença. O texto diz no verso 7, que Moisés, aos 120 anos de idade, morreu. E o povo pranteava, diz o verso 8. Durante 30 dias, esse povo estava ali chorando, pelas campinas, pelas montanhas, pelos vales. O povo pranteava a morte de Moisés. Mas, neste momento, se encontrava ali Josué, cheio do Espírito. Uma pessoa cheia do Espírito de Deus vai ter a direção de Deus. Isso em qualquer área da vida. Qualquer área da vida. Cheio do Espírito de Deus, você vai ter direção de Deus. Em Miqueias, no capítulo 3, versículo 8, nós temos aí a palavra do Senhor, em que o profeta está se afirmando, dizendo: olha, eu sou cheio da força do Espírito do Senhor. Ou estou cheio, nesta versão que ali está, mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor, assim como de justiça e de coragem, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Diante de uma sociedade perdida, sem rumo, aquele homem ou aquela mulher, aquele jovem, aquele ancião, cheio do Espírito de Deus, vai ter direção de Deus, mesmo que a sua nação esteja perdida. Ele não vai estar perdido. Eu quero convidar você nesta noite a buscar se encher do Espírito de Deus, porque você vai ter direção de Deus para tudo que você vier tocar na vida. Direção de Deus no sentido espiritual, direção de Deus no sentido da sua vida sentimental, direção de Deus no sentido financeiro, direção de Deus no sentido profissional. Você não vai se perder. Não se perde aquele que está cheio do Espírito de Deus. O que está cheio do Espírito de Deus tem de Deus a direção. Atos dos Apóstolos, como eu falei, a igreja cheia do Espírito, ali em Atos 2. Então o Espírito de Deus veio, encheu toda a casa, encheu as vidas, e eles tiveram a direção do que pregar, a mensagem que pregar, e todas as nações que estavam ali de forma representada ouviram o Evangelho, conforme o Espírito de Deus concedia com que falasse. Foram cheios do Espírito, falaram em línguas, de modo que todas as nações que ali estavam, com o seu idioma, ouviu a palavra de Deus. Em Êxodo, capítulo 31, versículo 3, quando estava ali Moisés com o propósito de construir o tabernáculo, Deus havia dado o projeto para construir o tabernáculo, mas precisava de homens capazes para fazer a execução daquela obra, daquele projeto. E aí a palavra do Senhor diz que o Senhor encheu e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe sabedoria, entendimento, habilidade e toda atividade artística. Estes homens que já eram capazes foram cheios do Espírito do Senhor para que pudessem profissionalmente fazer, executar o projeto da construção do tabernáculo. E aí você vai ver cada um na sua profissão. Imagine aí o pedreiro cheio do Espírito, ele não vai errar. O carpinteiro cheio do Espírito não vai errar. O pintor cheio do Espírito não vai errar. O advogado, o professor, não sei qual a sua profissão, qual a tua área de ação, mas se você buscar de Deus, se encher do Espírito, você terá a direção. Quantas pessoas estão trabalhando e de repente se sentem numa situação e dizem: meu Deus, o que é que eu vou fazer disso aqui? Como é que eu vou fazer nesta situação? Não sabe que direção tomar, não sabe que palavra falar,
não sabe que atitude ter, mas na unção do Espírito, você vai ter direção, você vai ter a sabedoria, você vai ter o entendimento, você vai ter a ciência, o conhecimento, para fazer a coisa certa, da forma certa, na hora certa. E aí nós vamos perceber a construção do tabernáculo, uma obra de excelência, porque foram feitos por homens cheios do Espírito. Então, na direção de Deus, cheio do Espírito, a gente vai ter, sim, como realizar projetos de excelência para a glória de Deus, como ser um profissional de excelência para a glória de Deus, como ter uma vida ministerial de excelência para a glória de Deus, como ter a vida profissional de excelência para a glória de Deus. Nós vemos isso na vida de Josué, este jovem que estava ali à disposição. Desde o início, ele acompanhava Moisés. Moisés ia ao monte e ele seguia Moisés. Lá, é evidente que ele não podia subir, não era permitido, mas ele ficava ali, ao pé do monte, aguardando Moisés. Ele estava colado com Moisés. Ele sabia que Moisés era aquele que tinha de Deus a direção. Na mensagem anterior nós falamos da importância de se aliar, de procurar, de se aproximar de pessoas que andam na direção de Deus. Você que quer ter direção de Deus e andar na direção de Deus, é importante se associar com pessoas que têm o mesmo propósito, porque senão vai estar perdido, ou pode se perder. Josué, ele estava ali seguindo os passos de Moisés. Por isso que aí no verso 9 diz: Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Por que deram ouvidos? Porque Josué era aquele que estava com Moisés. Moisés havia imposto as mãos sobre Josué e ele estava preparado. Ele estava na condição de substituir a Moisés à altura, porque ele andava na direção de Deus junto com Moisés. E aquele que anda na direção de Deus vai ter de Deus. Aí a direção, a unção, a mesma unção que estava sobre Moisés veio sobre Josué. E é o próprio Deus quem vai dizer a Josué: como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Está lá em Josué 1:5. Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Então esse Josué, antes dele assumir aqui, a gente vai vendo diante da caminhada que ele estava focado nesse propósito da direção juntamente com Moisés. Quando Moisés envia 12 espias, Moisés, assim que sai do Egito, não demora muito, chega à beira do Jordão, avista a terra, e aí envia 12 espias para espiar a terra. Dentre os 12 espias, lá estava Josué, que tinha como missão passar 40 dias espiando a terra e trazer um relatório, e junto ao relatório trazer também fruto da terra. Era uma pesquisa de campo que eles iriam fazer, e Josué juntamente com os 11 foram. Ao retornar, a Bíblia diz que 10 dos espias deram um relatório negativo, um relatório pessimista, realístico e pessimista, e isso desmotivou todo o povo. Aí no capítulo 13 do livro de Números, nós encontramos o relatório dado pelos 10 espias. 10 espias trouxeram um relatório extremamente negativo. Diz aí a partir do verso 25: ao cabo de 40 dias, no capítulo 13 de Números, Números 13, a partir do verso 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto. Relataram a Moisés, verso 27, e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas
Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra, os heteus, jebuseus, amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. E aí a palavra diz que diante do relatório eles tremeram na base. Caleb faz calar o povo, encoraja, mas não tem jeito. O povo fica irado, o povo fica revoltado. Diz o verso 1 aí, do capítulo 14 do livro de Números, que levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? O povo todo foi afetado pela negatividade, o povo todo foi afetado pelo espírito de pessimismo, e diziam uns aos outros, diz o verso 4: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Queriam agora rejeitar Moisés, que tinha a direção de Deus. Queriam rejeitar Arão, que tinha a direção de Deus, por conta de um relatório, pois ficaram assombrados por entender que lá na terra havia gigantes, havia cidades fortificadas. Diante dos obstáculos, eles perdem a direção. O povo que tinha a direção de Deus, o povo que sai do Egito na direção de Deus para a terra prometida, diante dos obstáculos se perde. Quantas pessoas iniciam um projeto, tem convicção de que aquele projeto tem a direção de Deus? Quantas pessoas iniciam um projeto de vida, está convicto de que vai dar certo? Existem projetos a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Os projetos a médio e longo prazo tendem na caminhada a surgir os obstáculos. E é isso que aqui aconteceu. Eles estavam diante do obstáculo. E aí a Bíblia diz no verso 5 que então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Agora é o momento de Moisés e de Arão se abater diante do comportamento do povo, que estavam lhe rejeitando e já querendo eleger uma outra liderança, uma liderança para conduzir ao retorno, conduzir ao Egito e não conduzir à terra prometida. O povo que estava na direção de Deus perde a direção de Deus por conta da adversidade. Mas é nesse momento que Josué focado na direção, Josué focado no propósito, Josué clama, agora juntamente com Caleb, não mais Caleb sozinho, que já tinha gritado lá atrás, agora Josué com Caleb, diz o verso 6, clamam, rasgam suas vestes, e fala toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os poderemos devorar. Olha que palavra poderosa. Como pão poderemos devorar. Enquanto que os outros espias, os 10 espias, estavam vendo os gigantes. Interessante que o olhar dos 10, eles viam não só os gigantes, mas eles se olhavam e se viam como que gafanhotos diante dos gigantes, fácil de serem devorados, fácil de serem destruídos, se viam sem nenhuma força, se viam de forma insignificante. Diferentemente, o olhar de Josué vendo aqueles gigantes como se fossem pães que eles devoravam com maior facilidade. É como pão que podemos devorar.
E aí a palavra diz que toda a multidão se levanta contra Moisés, Arão, contra Josué e Caleb, apanha pedras, mas aí, diz verso 10, toda a congregação disse, que os apedrejasse, mas a glória do Senhor apareceu, e o Senhor impediu de que eles fossem apedrejados. A glória de Deus é revelada com aqueles que se mantêm na direção. Se você um dia teve direção de Deus, não retroceda. O Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. O Senhor não tem prazer naqueles que voltam atrás. Nós temos dois textos para fundamentar o que estou aqui dizendo. Aqui você está vendo um, em que a glória de Deus se manifesta. Nós temos o texto lá de Hebreus, capítulo 10, verso 37, a seguir, quando o Senhor diz que Ele não tem prazer naqueles que se retrocedem. 37, 38. 37, Hebreus 10, 37. Ele não tem prazer, o dia do Senhor vem, pois aquele que vem virá dentro em breve e não tardará. E o verso 38. Então, mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, se ele retroceder, a minha alma não se agradará dele. Então, se você anda na direção de Deus, você sabe que está na direção de Deus, e surgem obstáculos, e surgem impedimentos, surgem barreiras, continue. A barreira do mar deixou de existir, porque Moisés teve atitude tocando as águas e o mar se abriu. A barreira do Jordão deixou de existir porque o rio parou. A barreira de Jericó caiu por terra. Aqueles que continuaram na direção de Deus venceram o mar, venceram o Jordão, venceram Jericó, venceram os gigantes e se apossaram na terra. Mas muitos pereceram porque ficaram murmurando, querendo voltar atrás. Deus não tem prazer naquele que retrocede, naquele que recua. Em Lucas capítulo 9, nós temos ali Jesus Cristo falando para aqueles que aceitam a sua mensagem, aqueles que se convertem a Ele, aqueles que assumem com Ele um compromisso de serem seus seguidores, de serem seus discípulos, e se olharem para trás, não estão aptos para o reino de Deus. Aqueles que se convertem ao Senhor e depois, vou desistir esse negócio de ser crente. Põe aí Lucas 6, Lucas 9, 61 e 62. Então aquele que abraça a fé, que abraça o Evangelho do Senhor Jesus, e depois olha para trás, ele não está apto para o reino de Deus. E outro diz, Senhor, te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos da minha família. E aí o Senhor Jesus Cristo respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então não desista de Jesus, não desista de servir, não desista. Ele te deu um dom, Ele te deu salvação, Ele te abençoou. Não desista da obra dEle, não desista da missão que Ele te deu. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Então permaneça firme, porque Ele tem prazer naqueles que permanecem. Então Josué estava ali, permanecendo na direção. Você não vai ver em nenhum momento na vida de Josué ele retrocedendo. Então assim que ele assume aí o comando, na direção, nesse momento em que o povo estava pranteando a morte de Moisés, Josué assume o comando para dar ao povo a direção em rumo à terra prometida. Josué santifica o povo, ele declara, está no capítulo 3, verso 5, quando Josué desafia o povo a se santificar, a se preparar para atravessar o Jordão e avançar. E olha, irmãos, o desafio de Josué é grande, não é pequeno. Por quê, pastor? Porque até o dia de Moisés, até o Jordão, Deus sustentava o povo com maná. Depois do Jordão, não teria mais maná. Depois do Jordão, o alimento seria conquistado ao fio da espada.
Uma coisa é você estar aí tranquilo, sabendo que vai cair, né? O maná vai vir do céu, todo dia. Oh, que maravilha! Outra coisa é saber que agora você vai ter que lutar, você vai ter que batalhar. Mas na direção de Deus é assim. As lutas são necessárias. Não é por fato de estar na direção de Deus que não tem luta, tem luta. Mas Ele nos concede a vitória, amém, amados? Então Josué capítulo 3, versículo 5. Assim ele declara para todo o povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E o povo santificou, e o povo parou para santificar. E aí, quando então Josué vai conduzindo o povo em direção ao Jordão, o Jordão está em cheia, estamos vivendo agora em um período de chuva e o rio está cheio. Imagine as águas, como elas descem com muita força e vai levando tudo que encontra pela frente. Assim estava o Jordão em cheia, não tinha como atravessar, mas Josué havia santificado e o povo estava preparado. Então, quando chega e os sacerdotes ali pisam nas águas com a arca da aliança, o rio para. Cria-se um paredão de água e eles passam o rio a pé enxuto. Vence as muralhas de Jericó e aí sai vencendo os gigantes e conquistando a terra. E estando lá, chega um momento que mesmo na terra conquistada, já agora de posse ali das terras, nós temos um outro momento em que o povo começa a se perder. O povo começa a ficar na dúvida se o Senhor é Deus, se Baal é Deus, se outro é Deus. O povo tem facilidade de se perder. E aquele povo de lá não é diferente de nós hoje, é a mesma coisa. Gente crente que você está vendo aí firme, e de repente você vê pessoas se perdendo, deixando de congregar, deixando de servir a Deus, e você vai ver por coisas tão bobas. Este povo que sai do Egito, muitos perecem, não entram na terra, mas agora nós estamos falando de um povo que chega e entra na terra, e que vivencia todas essas experiências com Deus ao longo desta caminhada, agora se perde, pastor. Ao ponto de Josué chegar e fazer um desafio: olha, vocês vão escolher a quem vocês vão servir, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, verso 15. Porque o povo estava se perdendo. Como é importante você estar firme na direção, você estar firme no propósito. Volta e meia vai ter alguém perto de você se perdendo, e precisa alguém estar firme para afirmar e reafirmar o caminho, a direção. E é claro que aí o povo vai responder a esta palavra de Josué, porque alguns estavam querendo servir aos deuses ali daquelas nações. E eles respondem, diz aí o verso 16, que o povo respondeu: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Mas eles estavam tendenciosos a abandonarem o Senhor para servir outros deuses. Eles estavam sim confabulando, cogitando a possibilidade. Como é importante, irmãos, ter alguém para encorajar, para apontar o caminho, para apontar a direção, porque a direção de Deus não era somente para ele chegar à terra prometida. A direção de Deus nas nossas vidas é para todos os dias. A direção de Deus não é só quando você tem um alvo: consegui minha casa, eu vou lá, aí vai orando, vai trabalhando, consegui ali casar, consegui um emprego, consegui o meu curso superior, aí está ali lutando. Não, a direção de Deus é durante toda a vida. É durante toda a vida. Não é apenas numa etapa até concluir um desafio, até alcançar um propósito. É durante toda a vida.
Então, quando eles chegam lá na terra, agora já tem terra, já são agora senhores, né? Já não são mais escravos, então já se acham no direito de fazer suas escolhas e até a possibilidade de mudar de Deus, de escolher para si um outro Deus. Mas Josué afirma para eles, Josué aponta a direção, e eles então reafirmam: não, jamais abandonaremos ao Senhor. Esse Josué que um dia lá atrás foi encorajado por Deus, está aqui agora encorajando as pessoas. Josué, quando ele assume a missão, o próprio Deus o encoraja. No capítulo 1, versículo 5, a gente pode ver o 5 e dar continuidade. O Senhor diz para Josué: olha, ninguém vai poder resistir a ti todos os dias da vida. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Ninguém conseguia resistir a Moisés. Ninguém vai conseguir deter, ninguém vai conseguir resistir aquele que anda na direção de Deus. Aleluia! Se você decide andar na direção de Deus, você jamais será detido, porque quem anda na direção de Deus não é detido. Nada o detém, ninguém o detém, porque o Senhor é aquele que vai na frente, abrindo o caminho. Ele quebra as portas de bronze, os ferrolhos de ferro. Ele está contigo. Se passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Se passares pelas águas, elas não te submergirão, porque o Senhor é aquele que vai abrindo o caminho. Ele é aquele que vai abrindo o caminho. Então o Senhor diz para Josué: olha, como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Então vem a palavra no verso 6. Então somente seja corajoso, esforça-te, tem bom ânimo. Não basta ter a direção de Deus, você precisa ter fé, você precisa ter atitude, você precisa ter bom ânimo, você precisa ser corajoso, porque os covardes não vão andar, os covardes vão retroceder, os covardes vão voltar atrás. Por isso que a palavra de Deus diz: os covardes, os tímidos, não herdarão o reino de Deus, porque não vão ter forças para andar na direção de Deus. Esforça-te, ser corajoso, você vai fazer esse povo herdar a terra. Agora aí o verso 7, o Senhor continua encorajando: esforça-te, ser corajoso. Mais uma vez estimula. E o verso 8, Deus dá a ele uma orientação, um conselho. Olha, Josué, não afaste da tua boca o livro desta lei, medita nele, medita no livro da lei, medita na palavra de Deus, de dia e de noite. Tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Não só medite, não só... Olha que conselho poderoso. Não se afaste da tua boca o livro desta lei, medita nele de dia e de noite. Mas não somente medite, tenha o cuidado de praticar tudo aquilo que você está meditando, tudo que nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então às vezes você tem projeto de Deus, tem direção de Deus, tem fé, está encorajado, mas para se manter na direção de Deus, encorajado, com fé, ter atitude, é preciso comer a palavra, meditar na palavra, de dia e de noite. Como é que está a sua vida de leitura bíblica? Você só lê a Bíblia quando vê o culto? Ou você tem a sua devocional com Deus todos os dias? Eu não estou falando de ler a Bíblia para dizer que leu, mas é como está aí: medita de dia e de noite. Meditar é ler e trazer para o pensamento, ficar refletindo, ruminando, como o boi que come o capim, mastiga, engole e depois traz novamente. É você ler de manhã e durante o dia ficar meditando naquilo que você leu,
e à noite está meditando, por isso está dizendo de dia e de noite, procurando fazer, colocar em prática aquilo que você está meditando. Aí você vai ter o sucesso, e ele é garantido. Então Josué ouve esse conselho, recebe esse conselho, e mais uma vez o Senhor reforça um encorajamento no verso 9: esforça, tem bom ânimo, se corajoso, porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. Portanto, nesta noite, você que tem andado na direção de Deus, seja como Josué, forte, corajoso, não desiste, não desanime. Lembre que o povo hebreu que tinha direção, muitos se perdem, outros até mesmo na terra se perdem. É importante continuar na direção. Amém? Em nome de Jesus, todos de pé, nós vamos orar no nome do Senhor. Pai, a tua palavra foi ministrada, Deus. Abençoa graciosamente, poderosamente cada um que nesta noite, pelas redes sociais ou aqui no templo, ouviu a tua palavra. Deus, nós estamos, Pai, nesta terceira sexta-feira, dentro de um propósito de 7 sextas-feiras. Meu Deus, em o nome de Jesus, dá direção àqueles que estão sem direção. Pai, em o nome de Jesus, manifesta a tua luz e dissipa todo o poder das trevas. Traz as ideias, Pai, em o nome de Jesus, para aquele que está desempregado. Deus, aquele que está com crise no relacionamento, traz direção. Aquele que está, Pai, quem sabe perdido espiritualmente, Deus, traz a direção dos céus. Pai, direção da salvação em Cristo Jesus. Ilumina, Deus, o seu espírito, para que possa ver a salvação em Cristo. Manifesta a tua luz. Deus, em nome de Jesus, traz a revelação da verdade, para que não seja mais escravo da mentira. Meu Deus, opera de forma gloriosa e grandiosa, em nome de Jesus. Então eu declaro a bênção do Senhor sobre todos que nesta noite ouviram a tua palavra. Que o Senhor direcione, em o nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Sentar.